Aleluias. Boa noite, irmãos. Pai seja com todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é tão lindo ver como o Senhor age com o mesmo espírito no meio do teu povo, sem combinar nada. As coisas vão convergindo para aquilo que o Senhor vai falar, desde o momento em que o primeiro-ministro sobe no altar do Senhor para falar. O pastor estava falando sobre riquezas, pastor? Sobre o ouro. E a gente vai falar sobre a riqueza que é ter um rei sobre as nossas vidas. Porque a gente vai falar sobre o modelo de Deus, que é o reino. O reino é um modelo de Deus. Quando eu falo reino, vou dar um exemplo do que eu estou falando. Aqui no Brasil, a gente tem um modelo de governo, qual é? Democracia, não é? É democracia. Lá atrás, muitos anos atrás, eu não sou professora de história, não sei quantos anos atrás, a gente já foi uma monarquia, não já? Ainda existem poucos países que existe a monarquia, mas nem é tanto mais o rei, aquele papel, não é isso? Mas lá antigamente a gente via que era isso. Mas quem estabeleceu isso? Quem que falou sobre reino? É o Senhor. E nós vamos ver sobre isso. E é interessante que o Senhor, Ele sempre quis ser o nosso rei. Eu não sei se vocês lembram, mas o povo de Israel, eles pediram um rei a Deus. Mas esse não era o modelo que o Senhor queria. O Senhor disse que Ele seria o rei do povo. Porém, o povo pediu um rei humano. Mas não era o modelo de Deus. O modelo é que Ele fosse o único rei. E a gente falando então do regime que é estabelecido aqui, daqui a pouco a gente vai abrir a palavra, só quero fazer uma introdução. Se a gente for falar sobre democracia, o que é democracia? É um sistema de governo onde o poder é exercido pelo povo, seja diretamente ou por meio de representantes eleitos. No papel é bonito, né? Mas na prática a gente vê que não funciona. Ou vocês acham que funciona? Tem um ditado popular antigo que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Alguém concorda com isso? Eu também não concordo. A voz de Deus é a voz de Deus. Nós somos falhos, errantes e pecadores. O único perfeito é Ele. E reino, o que seria reino? Reino ou monarquia é a forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, uma única pessoa. Ele é vitalício. E existe um rei. Esse é o modelo de Deus. Mas eu falando que esse é o modelo de Deus, eu não quero dizer que aqui na Terra hoje funcionaria uma monarquia. Eu não estou querendo dizer que monarquia é o sistema mais correto para um país, um povo, uma nação. Longe de mim dizer isso. Sabe por quê? Não existe um rei justo, perfeito, fiel. Existe, gente? Uma pessoa que seja honesta do início ao fim, que vai pensar no povo, que não vai se corromper pelo dinheiro, que não vai se ofender, que vai se doar para o povo em vez de pensar nos seus próprios interesses. Vai existir um rei assim, gente? Se a gente voltar para a monarquia, vai existir? Não vai. Por quê? Porque a natureza do homem é pecaminosa. Até lá atrás, a gente tem um exemplo. Quando o povo de Israel pediu um rei, quem foi o primeiro rei? Quem lembra o nome? Saul. E quem que ungiu Saul? Quem que escolheu Saul? Primeiro, quem que mandou o profeta ungir Saul? Foi? Deus. Ué, mas Deus escolheu um homem ruim? Ele não era ruim. Ele tinha várias características boas e ele começou bem. Mas ele se corrompeu no meio do caminho. E qual homem talvez o Senhor apontasse hoje na terra e falasse, aquele ali, eu quero aquele ali governa?
Quem garante que no meio do caminho ele não vai se corromper, não vai tropeçar, não vai errar, não vai falhar? Por quê? Porque o único perfeito é o nosso Deus. E aí, vamos abrir agora a palavra? Queria que você abrisse aí em Salmos 99. Salmo 99. Amém? Salmo 99, 1 a 3. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Agora, um pouquinho para frente, lê o Salmo 113. Achou? 113, do 4 ao 8. Diz assim, ó. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. Aleluias. Agora abre para mim, 1 Pedro 2:9. Nós falamos sobre o rei, e agora nós vamos falar dos súditos desse rei. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses aí é eu e você. Aleluia. Pode se sentar. Então nós vimos na palavra que existe um rei soberano e supremo, um Deus que tem o seu trono acima de todos e acima de todas as coisas, cuja tua presença é sublime, mais desejável do que o ouro. E você já parou para pensar que você está na casa dele hoje? E se você hoje fosse receber aqui a pessoa mais importante do mundo, como você receberia ela aqui neste lugar? E se eu te dizer que essa pessoa está aqui? Como é o seu comportamento? Como é a sua postura? Como você se comporta? Como você interage com ele? É porque a gente não consegue ver com os nossos olhos humanos, mas a presença dele é real. E se eu te falar assim, fecha o olho aí agora, imagina um rei na sua cabeça. Pode fechar. Fecha o olho aí por uns minutinhos. Se você já deve ter visto o rei na televisão, em contos. Você imagina como seja um rei. Eu não sei o que você está pensando aí agora. Eu acredito que todos pensaram numa coroa. Bem bonita, bem brilhante, com ouro. A maioria deve ter pensado no manto, né? Porque é assim que a gente vê os reis. Você deve ter pensado num cetro, que é aquilo que o rei segura, não é? Imagina aí, um rei com toda pompa e riqueza. Pode abrir o olho. Acredito que cada um aqui imaginou um rei. Mas eu tenho certeza que esse rei que você imaginou, ele era um rei de postura, cheio de riqueza. Um rei que você olha e você admira. Esse rei, ele existe. E ele nos chamou para que nós possamos ser reinados por ele. Para que ele reine sobre a nossa vida. Para que ele governe sobre nós. E que nós possamos nos submeter a ele, ao reino dele. Este é o modelo do Senhor. O modelo de Deus, o padrão estabelecido por ele sempre foi o reino. E a gente leu nas escrituras falando sobre o reino dele, sobre o poder dele.
E um governo de um rei que é justo, ele é um reino de justiça. O governo de um rei que é bom, tem o quê? Bondade. Que é fiel, tem o quê? Fidelidade. Que tem poder, é o quê? Poderoso. E este é o rei que está sobre nós. Talvez é difícil da gente entender que esse rei possa estar presente aqui, sendo que a nossa igreja é simples, ela não tem ouro nas paredes, ela não tem pessoas com nome lá fora, para o mundo, né? Mas ele está presente aqui. E é triste ver que às vezes, a gente sabe que é a casa de Deus, a gente vem aqui para contemplar esse rei, mas a postura é como se ele não estivesse. Às vezes as pessoas não dão atenção à palavra que ele está falando através do ministro que está no altar. Na hora da adoração a cabeça está longe, ou então a preguiça está maior. Era como se você estivesse tendo uma chance única de contemplar um rei, e você estivesse fazendo aquilo como se ele está aqui sempre mesmo, ele é qualquer um mesmo, hoje eu não estou muito afim, outro dia eu vou estar. Não deveria ser assim. Mas a gente precisa ser relembrado disso. A gente precisa ser relembrado disso. E assim, como nós falamos, na terra seria impossível achar um rei que chegasse na orla do manto dele. Seria impossível. Mas a boa notícia é que esse rei, ele ainda governa hoje. Só tem uma coisa. Porque assim, nós sabemos que ele preparou um lugar para nós, não é isso? Quando nós cremos em Jesus, o Filho dele que foi enviado por nós temos acesso a ele, nós somos salvos, e nós sabemos que tem um lugar. Quem sabe os portões celestiais serão dessa forma aí, ó. E a gente vai subir uma escada. Não sei, como é que você imagina? Mas ele preparou um lugar. E aí a gente pensa assim, um dia eu vou estar nesse reino perfeito. A canção aqui falou que a gente vai ser completo. Não vai ter mais choro, não vai ter dor, não vai ter lágrima. Não vai ter tristeza, não vai ter gente desonesta, não vai ter sujeira, enganação, desonestidade, porque o reino dele é de justiça. E eu sei que quem crê um dia estará lá com ele e obedecer a tua palavra vai estar lá. Porém, ele não deixou de governar aqui na terra. Ele ainda é o rei da terra. A palavra diz que a terra está cheia da glória de Deus. Você pode falar assim, mas o mundo jaz do maligno. Mas a palavra diz que a terra está cheia da glória de Deus. Do maligno é quem escolhe estar com ele. E de Deus quem escolhe estar com ele. Porque existe o livre-arbítrio. Ele é tão justo, tão fiel, tão poderoso, que ele te deu o direito de escolha. Ele não te obrigou. Ele tendo todo o poder, ele não chegou e falou assim, Alex, eu te obrigo a você se prostrar diante de mim, porque eu tenho todo o poder. Não, o amor dele é tão maravilhoso, sublime, perfeito, que ele fala assim, eu me apresento a ti, Alex, se você quiser participar do meu reino, seja bem-vindo. E o Alex pode escolher. E aí ele fala assim, se você escolher estar comigo, participar do meu reino, eu tenho um lugar para você, que vai ser a sua recompensa. Mas pode escolher. Será que existiria um rei terreno capaz de fazer isso? Falar assim, não,
eu sou o rei aqui, mas você pode escolher me obedecer. Um rei da terra faria o quê? Mataria quem não obedecesse. Antigamente era assim, não era? Ai de quem levantasse a voz. Qualquer desertor era extirpado. Mas Deus ainda tem misericórdia. Ele está ali ainda, disponível. Mas um dia o portãozinho vai fechar. Mas até lá eu e você podemos escolher. E o mais incrível disso tudo, porque o mundo acha que isso que nós acreditamos é utopia, né? Utopia é o quê? Algo que não existe. A gente é tudo um bando de gente que está viajando. Não existe um lugar lá no céu maravilhoso e perfeito. O mundo não acredita nisso. Acha que que é uma utopia nossa. Que isso nunca vai acontecer. Mas aqueles que creem em Deus, leem a palavra, sabem que é real. Mas, por mais que a gente saiba que a gente vai viver naquele reino para sempre, eterno, a gente pode ter o vislumbre do reino de Deus, do poder desse rei, aqui na terra. Uai, mas pode? Abre a sua palavra aí. No livro de Mateus 6,10. O que a palavra fala sobre isso? Sobre esse reino, será que é só lá no lugar que ele preparou? Ou será que eu posso viver esse reino hoje? Mateus 6,10. Esse aí é um trecho da oração mais conhecida para todos os cristãos, que é o Pai Nosso. E a gente vai ler só o 10. Olha o que está escrito. Todo mundo já ouviu isso. Venha o teu, seja feita a tua, assim na, como é no, assim na, como é no. Opa, olha o mistério. Então esse rei, ele é rei tanto no céu quanto na terra. E por que será que tem súditos dele que são tratados como filhos, que não estão vivendo esse reino aqui na terra? E quando eu falo reino, eu não estou falando riqueza terrena, porque isso, a traça e a ferrugem acaba com tudo e só gera desgraça, porque as pessoas se matam por causa disso. Eu estou falando vivendo o reino como? Sendo uma pessoa próspera, sendo uma pessoa que se contenta com o que tem, que é feliz com o que Deus tem dado, que é grato pela saúde que tem, pelas coisas que tem, por ter um lar, por ter uma casa, por mais simples que seja. Porque tem um café da manhã, um almoço e um jantar, por mais que seja às vezes um arroz, um feijão e um café com pão com manteiga. Você só levantou da cama hoje porque Ele te deu um ar para respirar. Mas isso é tão normal, cotidiano e simples que a gente esquece de agradecer, de ser grato e ser feliz por isso. Só que eu vou te contar uma coisa. Neste exato momento que nós estamos respirando com essa liberdade, pode existir alguém na cama que está dependendo de um oxigênio para respirar. Que se a máquina desligar, a pessoa morre. Então esse rei, ele oferece coisas simples, mas tão sublimes. E a gente esquece que está vivendo esse reino e de se alegrar com isso, de agradecer. Foi ontem. Gente, a gente que tem filho pequeno, a gente vê as atitudes das crianças, a gente acha um absurdo.
Mas quando a gente reflete, às vezes a gente faz isso com Deus. O Vitor, todo carinhoso, fez um carrinho para a Ayla. Ele ganhou 4 rodinhas. Meu pai falou assim, faz um carrinho para a Ayla. Aí o Vitor pegou as rodinhas, pegou umas madeiras, fez um carrinho para a Ayla, todo amoroso. Aí a Ayla, o papai está fazendo um carrinho para mim, tal. Aí quando o carrinho ficou pronto, ela olhou para o carrinho e falou assim, mas não tem volante? Carro tem volante. Mas não tem porta? Era um carrinho de madeira, sabe? Aquele tipo rolimãzinho. Mas, começou a chorar. Meu pai nem pintou meu carrinho. E o Vitor murchou. Ele murchou. E eu e a Alice rindo, pensando, que menino ingrato. Aí o Vitor foi lá todo murcho, fez uma pintura no carrinho, botou o nome dela. Aí ela deu uma alegradinha, porque ela viu, aí eu falei assim com ela, nossa filha, papai ficou a manhã toda fazendo seu carrinho, assim que você fala. Aí ela ficou assim, pensou, né? A pessoa assim, acho que eu dei mancada, né? Aí ela falou assim, mas é porque carro tem volante. E tem porta. Não tem, mãe? E aí a gente riu, depois a gente, né? Falou, meu Deus. Só que às vezes a gente faz isso com Deus, não faz? É, Deus. Minha casa podia ser bem melhor, né? Olha a casa do fulano. Ah, Deus, meu salário podia ser bem mais alto, né? Porque tá tão difícil. A esposa fez um almoço hoje, podia ter sido uma comida mais caprichada, né? Poxa vida. Ah, Deus, hoje é domingão, chovendo, podia ter um céu bonito, né? Poxa. Faz ou não faz, gente? E aí, da mesma forma que nós ficamos em relação a Ayla, como será que o Senhor fica em relação a nós? Como será? Como será que fica o coração de Deus de olhar para os filhos dele, aquele que ele tem estabelecido um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor, um reino onde tudo, ele faz de tudo para nos suprir. E mesmo assim a gente reclama. Porque a gente se compara. Mas às vezes a gente está satisfeito com o que tem. Mas a gente olha o outro que tem um cadinho mais, aí a gente começa a reclamar. Outro dia a Raquel fez uma postagem interessante de ovelhinha na montanha. Uma montanha bem bonita, a ovelhinha em cima dela, e ela olhou para o horizonte e viu aquela pastagem linda, e ela ficou toda feliz. Nossa, que coisa maravilhosa, eu sou muito sortuda e grata. Aí quando ela virou assim, tinha uma montanha maior. E em cima dessa montanha maior tinha uma outra ovelhinha, que estava olhando por cima tudo. E aí ela já começou a ficar chateada, porque ela não era aquela ovelhinha que estava lá em cima. Às vezes a gente faz isso. A gente sente que está tudo bem, mas a gente olha para alguém, se compara e aí já não fica tão bem. Por que a gente é assim? Mas o Senhor, Ele é um rei que supre, Ele é um rei que se importa com a gente. E Ele ainda tem o domínio sobre a terra. Mas você fala assim, mas mesmo acontecendo esse monte de coisa ruim, Ele tem o domínio? Ele tem. Só acontece um monte de coisa ruim porque tem o livre-arbítrio. E as pessoas muitas vezes estão cegas, escolhendo doutrinas de demônios. Mas o reino dele é de justiça, é poderoso, é sem fim. Agora, existe um porém também. Para que eu viva nesse reino, existem alguns princípios e requisitos que eu preciso ter. Aliás, um rei poderoso e soberano, ele é um rei organizado. Ele é como eu disse, ele é justo. Para ele ser justo, tem que ter princípio. Senão vira bagunça, não vira? Então existe princípios.
que precisam ser seguidos. E para me participar desse reino, gente, nem é tão difícil. Sabe por quê? Eu preciso de 3 coisas. Eu preciso querer, permitir e obedecer. Quando eu falo que eu quero, você querer, para você entrar nesse reino, fazer parte desse reino, o passaporte é quem? Jesus. Quando eu aceito Jesus, quando eu entendo o sacrifício, quando eu falo, Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, que o Senhor é que me redime, que me justifica, que a tua graça me salva, que a tua misericórdia me tirou da condenação. Eu reconheci isso, eu já posso fazer parte do reino. O passaporte é Jesus. Então eu quero, primeira parte, eu quero, eu aceito. E o que é o permitir? Permitir ser governado por Deus é ouvir o Espírito Santo dele. É quando eu falo, eu quero participar, o Espírito Santo agora vai começar a ter acesso a mim. E ele vai me falar, vai me mostrar coisas, vai me ensinar, vai me apontar o caminho, vai dizer o que é bom e o que é ruim, vai me moldar. E a partir disso, eu preciso obedecer, que é a parte maior do tropeço na igreja. Quando eu falo igreja, é todos nós. Não é o templo físico aqui, é a igreja geral na terra. É eu, você, todos os nossos irmãos. Por quê? Porque o reino tem princípios. E os seus princípios estão estabelecidos aonde? Na palavra. Ele deixou por escrito, para facilitar a nossa vida. Além de estar escrito na palavra, o Espírito Santo é vivo e anda do meu e do seu lado, falando o tempo inteiro, mostrando o que você deve ou não fazer, o que é bom, o que não é. Mas parece que tem gente que o Espírito Santo está ali do lado, falando, e a pessoa anda assim, não quero saber, não quero ouvir, não quero fazer, não quero obedecer. E aí dá tudo errado, tudo quebra a cara, fica ruim. Fala, cadê o reino? Cadê o reino que Deus prometeu? Cadê o poder dele sobre a minha vida? Mas está desobedecendo, está pulando uma etapa que é importantíssima, que é a obediência. Obediência à palavra. Tem gente que não quer perdoar. Não quer perdoar. Acha que, não, mas não foi eu que fiz. A pessoa que tem que pedir perdão para mim. Não é isso que a palavra ensina não, irmão. Você que já entendeu Jesus, você que já aceitou Jesus, que já entendeu quem é o Senhor na sua vida, é você que toma a iniciativa e vai lá pedir perdão. Mas as pessoas não querem pedir perdão, nem perdoar. Pior ainda, tem gente que ainda a pessoa pede perdão para ela e ela fala, não, porque o que você fez comigo não tem perdão. Imagina se o nosso rei poderoso fosse assim com a gente. A gente estava fulminado. Então, para fazer parte do reino, eu tenho que perdoar. Tem gente que não quer largar a vida imoral. Não quer largar a vida imoral. Não vai fazer parte do reino. A vida fica empacada em várias áreas. Por quê? Porque não quer obedecer. E aí não sou eu que estou falando, é a palavra. Tem gente que não quer viver uma vida diferente, santificada. Quer só o culto de domingo mesmo. Ouvir um louvor ali, gostoso, a palavra às vezes me dá uma chamada e na segunda-feira está tudo normal. A casa do rei não é clube social.
A gente não vem aqui de noite porque é legal ouvir a palavra e ouvir uns louvores bonitos. Não é para isso que a gente vem aqui. Existe uma presença poderosa, maravilhosa, fiel, que está neste lugar e que nós devemos honrar, porque Ele é soberano. E a gente não pode esquecer disso nem um minuto. Mas cadê aqueles que estão dispostos a ceder o seu tempo para estar com esse Rei poderoso, para ouvir a voz dEle, para estar às vezes numa reunião de oração aqui somente adorando e falando com Ele por 1 hora, mas acha que é muito, faltam as palavras, ora 10 minutos já acabou na cabeça assim o que tem que falar. Isso é falta de intimidade. Pensa aí cada um pensa no seu amigo, a pessoa que você mais gosta de conversar, a pessoa que você fica longos papos, que se você encontra, se bobear, você vira até a noite com essa pessoa. Falta papo com ela? Não falta. Se você ficar no WhatsApp com ela, você nem dorme. Não existe isso? Amizade assim? Por quê? Porque existe uma intimidade. Porque você gosta de estar. E por que com Jesus não é assim? Porque falta intimidade. Porque se eu tiver intimidade, eu vou querer estar com Ele. E se eu não estou conseguindo ficar com Ele mais de 5 minutos, eu estou com um problema. E se eu não escuto o que Ele quer falar comigo, se eu não obedeço a palavra dEle, se eu não entendo o que Ele está fazendo, você já parou para pensar? A gente falou esse ano inteiro que nós estamos vivendo os últimos dias. Só que a gente não sabe em número quantos são esses últimos dias. Eles podem ser anos, podem ser dias, podem ser meses, podem ser até décadas, não sei. A gente está falando sobre isso aqui. Mas você já parou para pensar que o que o Senhor está fazendo na terra neste momento, Ele quer colocar a gente a par? Ele quer que a gente esteja inteirado? Ele não quer que a gente seja surpreendido negativamente? Porque é do interesse dEle que nós estejamos com Ele no reino, porque Ele preparou um lugar com tanto carinho para nós. É do interesse dEle que nós saibamos o que Ele está fazendo nos últimos dias, e não só saibamos, mas que nós possamos colaborar com o que Ele está fazendo. Como eu e você estamos colaborando com o que Deus está fazendo? A missão de todos é ide. E quando eu falo ide, você não precisa ser um missionário para ir lá na China, lá nos países perseguidos, não. Às vezes é a sua colega de escola que senta do teu lado na sua classe. É o seu colega de trabalho que está contigo todos os dias. É um familiar seu que está cego. Isso é o ide. Porque eu tenho certeza que todas as pessoas que você se importa, que você ama, você quer que esteja contigo nesse reino. Você quer que no dia do Senhor elas subam por aquelas escadas e entrem naqueles portões. Mas o que nós temos feito para que todas essas pessoas estejam conosco? E como nós estamos orando e buscando Deus para entender o que está acontecendo nesses últimos dias? Porque informação não falta, não é? Um monte de informação. Você abre a internet, é notícia. E hoje em dia, porque antigamente, gente, a gente via o jornal local, que algumas vezes tinha uma notícia do Brasil, raramente uma do mundo. Se fosse uma coisa muito extraordinária, vinha do mundo. Só que hoje não. Você abre o celular, você sabe o que está acontecendo na China, o que está acontecendo em Londres, o que está acontecendo no Afeganistão, o que está acontecendo lá no Chile, na Argentina. Não é assim?
Por quê? Porque você abre ali, a informação está toda ali. E aí a gente fica tão perdido com tanta informação, e a gente só enche a cabeça e fica ansioso, não serve para nada. Mas quando eu me posiciono naquilo que eu preciso fazer, naquilo que é minha medida, até porque nós falamos de um rei poderoso, fiel, tremendo. Esse rei, ele não vai te dar uma carga que você não consiga suportar. Ele não vai te dar uma missão que para você seja impossível. Uma missão que vai te pesar tanto que você vai morrer para fazer ela. Ele não vai fazer isso. Ele sabe que às vezes eu vou aguentar aqui os 5 quilinhos, o Alex vai aguentar uns 10, o Berenice vai aguentar uns 15, o outro vai... Ele sabe. E ele só vai pedir para que você carregue isso que você aguenta. Mas a gente está querendo saber o que a gente tem que carregar? Ou minha vida já está difícil demais? Eu já acordo cedo, trabalho o dia inteiro, meu patrão buzina na minha cabeça, eu tenho que bater meta. A escola é um saco, é muita matéria para estudar. Agora tem Enem para fazer. Minha mãe enche o saco, é muita tarefa me pedir o dia inteiro. E aí a gente se perde aqui na nossa humanidade terrena. Olha só aqui, ó, para o meio. E esquece do principal, o reino. Se aqui nós vamos viver no máximo 90 anos, se a gente viver bem, e lá a eternidade, vale a pena pensar mais aonde? Vale a pena plantar onde? Semear onde? Se importar com o quê? Claro que quando eu estou aqui na terra, eu vou viver aqui. Tenho que fazer as coisas aqui, tenho que trabalhar assim, tenho que fazer as coisas terrenas, porque isso também é deixado na palavra para nós. Porém, isso tem que ser secundário. Porque primeiro o reino Primeiro é o reino dele. Se eu quero a justiça dele, eu preciso praticar essa justiça, entender essa justiça. Se eu quero a fidelidade dele, eu preciso aprender a ser fiel como ele é. Se eu quero que o poder dele se manifeste na minha vida, eu preciso ser obediente ao que ele me pede para que eu faça. Só vai viver um reino de justiça quem praticar os mandamentos do Senhor. E olha, eu tenho certeza, quando a gente senta com o irmão por um tempo e começa a falar de Jesus, a gente vê os testemunhos e milagres das coisas que o Senhor já fez. E tem vezes que a gente mesmo esquece das grandes coisas que o Senhor já fez por nós. Vai virando corriqueiro, né? Essa semana mesmo, eu estava até sentado com o Paulo Vitor e a Duda, eu e o Vitor, e a gente contou umas coisas do nosso passado para eles. E aí até eu me alegrei, falei, gente, nossa, Jesus já fez isso na minha vida. Porque a gente vai esquecendo, vai virando comum. E aí a gente lembra, a gente fala, uau, quanto milagre eu já vivi. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso esquecer que eu devo honra a esse rei que já me proporcionou tantas bênçãos e milagres. Eu não posso esquecer que se eu estou viva aqui hoje é para ele e por ele. É para ele e é por ele. E ainda tem um milagre disso. A graça. A graça dele, que é um favor imerecido, ela não é só o favor imerecido. Ela te capacita a obedecer, te capacita a entender, te ajuda a ficar edificado na fé e cumprir as coisas que ele nos pede. Essa graça não é só para nos salvar por um favor imerecido, ela é também uma graça capacitadora. E quantos têm acessado a essa graça capacitadora? Porque às vezes a gente olha para a nossa vida
e acha que a gente é um Zé Ninguém, né? Nossa, nada está dando certo para mim. Só olha para o lado ruim das coisas, né? Só olha para o carrinho que não tem porta nem volante, né? Mas esquece de olhar para aquilo que já tem, para aquilo que já conquistou, para aquilo que já venceu, para aquilo que Deus já fez ele chegar até ali, pela misericórdia. E que ainda podemos muito mais, porque Ele já venceu. Você tem noção do rei que você serve? Aquele rei que quando eu pedi para você fechar os olhos e você pensou na luz dele, que talvez se ela aparecesse aqui hoje cegaria nós todos, de tão resplandecente, pura que ela é. A canção que nós cantamos, que falava assim, espero o dia em que o verei face a face. Porque hoje, por um vislumbre, nós podemos contemplar a presença dele que nos arrebata, nos constrange, nos joga no chão, nos faz chorar sem a gente entender. Imagina vê-lo face a face. Imagina estar com ele. Imagina contemplar a beleza desse rei, que eu acho que a nossa imaginação não consegue alcançar, de tão limitada. Eu não sei se você já parou para pensar como é Deus. A nossa mente não alcança isso. As canções falam em olhos de fogo, pés como latão reluzente. Você consegue imaginar? É difícil, não é? Imagina a gente entrar no reino e vê-lo face a face. E viver num reino com ele, o rei justo e fiel governando. Eu acho que vale a pena passar pelas tribulações desse mundo para viver na eternidade com ele. Eu acho que vale a pena obedecer a palavra, por mais que às vezes seja difícil. Porque se fosse fácil, né? Todo mundo praticava assim. Tem coisas aqui que é difícil, mas vale a pena. E o Senhor nunca mentiu, né? Nunca mentiu. Ele disse que no mundo teríamos, mas Ele disse para termos bom ânimo. Cadê o bom ânimo do povo de Deus? Bom ânimo, gente, vamos largar a preguiça em casa, por favor. A gente tem preguiça de tudo. Tá chovendo. Vou na igreja não, tá chovendo. Ninguém aqui derrete na chuva, gente. Tô cansado hoje. Vou orar não. Deixar para semana que vem. Preguiça. Vai que naquele dia o Senhor queria te encontrar. Ou pelo menos você perguntou ao Senhor, Senhor, eu posso hoje ficar em casa? Às vezes, pela bondade dele, ele vai deixar. Mas você perguntou? Imagina se Jesus, quando se fez carne aqui na terra, chegasse o leproso e ele falava assim, não, volta amanhã que hoje eu estou cansado. Andei pra caramba hoje. Andei uns 20 quilômetros, meu pé tá cheio de bolha, que a minha sandália aqui deu no meu pé. Cheio de barro, estou até com fome. Fiz uma refeição hoje só. Volta amanhã. Amanhã a gente conversa. Agora a palavra diz que eu tenho que imitar ele. Imitar ele. E se é imitar ele, é em tudo. Em que momento na Bíblia a gente vê que Jesus teve uma preguicinha? Vai lá vocês, eu vou ficar aqui descansando, que eu já trabalhei pra caramba, tá na hora de vocês ser testados. Vai lá. Até quando ele falou assim, ele mandava eles ir o quê? Orar. Orar, orar, orar. O tempo inteiro Jesus estava o quê? Orando. O tempo inteiro ele se retirava para orar. E isso também nos ensina algo. A oração, o estar com o Pai, era um descanso para Jesus, porque recarregava as energias dele. Mas a gente acha que vir na igreja é um cansaço.
principalmente dia de semana. Aí eu fiquei pensando, por que a gente acha que a gente vai cansar de vir na igreja e ficar sentado? Porque ninguém aqui está nem em pé. O único que está em pé é quem está fazendo louvor, depois quem prega e o irmão da portaria. A maioria fica sentado, ouvindo uma palavra de Jesus. Isso cansa. A nossa mente, a nossa cabeça está errada. E aí, se você não estivesse aqui sentado, ouvindo a palavra, você estaria em casa sentado, vendo televisão. Então quer dizer que sentado, vendo a palavra de uma pessoa terrena, não me cansa. Mas sentado na igreja, ouvindo a palavra de um pregador, é canseira? Faz sentido isso? Olha como é que a nossa mente faz a gente viajar. A nossa mente engana a gente. Ah, é porque eu saí de casa, não estou aqui de pijamão. Não posso pôr os pés para cima. Mas é 2 horinhas só. Para você ouvir Ele. Para Ele te ajudar a vencer a semana, a vida. Para Ele te colocar na entrada do portão celestial. Mas ainda está muito. E se aparecer alguém nesse dia, você falar assim, ai, hoje eu estou cansado, eu não vou na igreja. Mas você está meio precisando de um dinheirinho. E aí nesse dia que você resolveu ficar na igreja, alguém ligar e falar assim, ó, quer fazer um bico aqui fácil, ganhar 200 em 2 horas. Quem vai? A maioria. Tem gente que não vai não, mas a maioria vai falar, opa, 200 em 2 horas? É hoje. O cansaço vai embora na hora. Veste a roupa e ó, bora pro bico. Não é? E o cansaço aconteceu o que com ele? É prioridade, né? Então, peraí. Então, na verdade, o Senhor da sua vida não é aquele rei ali. O Senhor da tua vida é Mamon. Porque o dinheiro rapidinho te levantou. E Jesus te chamando para a casa dele, não conseguiu te tirar da prostração do sofá. E aí eu estou falando de dinheiro, mas pode ser também, vamos falar para os jovens também, né? Não só para nós que acordamos dia a dia na labuta. O jovenzinho está lá, ai, tô cansado, tô passando mal. Aí a amiga liga e fala assim, amiga, preciso te contar um babado agora. Vamos ali tomar um sorvete para eu te contar. Esquece até que tá passando mal. Bota a roupinha aí, ó. Vai. Duvido que não, né, Agatha? Né, Alice? É ou não é, gente? Qual que é a nossa prioridade, gente? Só porque a gente não está vendo o rei aqui, gente. Mas a palavra diz que ele está presente. A gente crê ou não na palavra dele? A palavra dele é verdadeira ou não, gente? Então ele está aqui, gente? Então eu posso dar o melhor para ele? Eu devo dar o melhor para ele? Eu preciso dar o melhor para ele? Eu acredito que ele é um rei poderoso, de justiça, fiel, maravilhoso. Ele é tudo aquilo que eu cantei nas canções, na hora do louvor? Ele é mesmo? E cadê a minha postura de reverência? Ou é só da boca para fora? Ou é com atitudes? Porque eu falei de 3 coisas. Eu falei de querer, permitir e obedecer. Tem gente que quer, mas não permite ser tratado e não obedece. Vai viver o reino na plenitude? Não vai. Quer um exemplo aí? É quem é pai e mãe. Se você tem um filho, você ama ele incondicionalmente, dependendo do que ele fizer. Mas se o filho não te agradar,
não fizer o que você pede, você vai recompensar esse filho? Quem é pai aí? Fala para mim. Se o filho é desobediente, você vai recompensar? Vai, gente. Você quer disciplinar ele. É ou não é? Agora, a partir do momento que ele obedece, que ele ajuda, aí mais vontade você tem de recompensar. Verdade ou não? Por que será que Deus fez, então, o ser humano ter filho? Será que é para aprender isso? É para aprender isso. Ele fez a gente sentir esse amor, porque um pai e uma mãe faz tudo por um filho. E é assim que ele é com a gente. E olha também os filhos, o amor que tem pelos pais. Que sente bem em obedecer, que não consegue viver sem. Esses dias a gente conversando lá em casa, eu não sei porque que a gente entrou nesse assunto, e a gente estava falando sobre morte, e a Ayla falou assim, você e meu pai vai morrer primeiro que eu? Eu falei, antes ainda da gente, seu avô e sua avó, meu pai e minha avó vai morrer, eu não quero que minha avó e minha avó morram. Eu falei, não filha, vai demorar ainda, calma, mas que a gente vai primeiro, vai, não! É a lei da vida, gente. A gente não consegue se ver sem nossos pais, e quando eles vão embora é um buraco que fica. Quem já perdeu sabe. E é esse amor, só que perfeito, que Deus sente por nós. Então Ele não quer nos perder. Ele não quer nos perder. Ele nos ama incondicionalmente. E Ele quer governar a nossa vida nesse reino de justiça. Porque esse é um modelo padrão. Mas eu preciso querer, permitir e obedecer. E se eu estiver disposta, eu vou viver o céu aqui na terra. Você não vai viver sendo cauda, não. Você vai ser cabeça. Porque você faz parte do reino. E é na sua esfera, quando eu falo isso, é na esfera da sua capacidade. Porque nem todo mundo vai ser rico, bilionário, nem todo mundo vai aparecer na televisão e nas redes sociais e ser famoso. Isso não é para todo mundo, não. E nem todo mundo que está lá também é porque Deus quis também, não. Mas às vezes é sua medida, o seu padrão que o Senhor quer para você, na simplicidade. Mas Ele não vai deixar faltar nada. Vai te suprir, você vai ter alegria. Isso Ele vai te dar. E se a gente parar para pensar, a gente não precisa de muito para ser completo. Precisa? Não precisa. É porque a gente compara muito. Mas a gente não precisa. Então eu queria que você pensasse se você deseja mesmo esse reino na sua vida. E se você deseja mesmo esse reino, você pode acessar ele hoje. Você não precisa esperar morrer ou Jesus voltar. Você pode viver ele hoje. Porque a palavra dele fala que é assim na terra como é no céu. Às vezes nós estamos vivendo como plebeu, porque não entendemos, porque não acessamos, porque não estamos obedecendo. Vale a pena obedecer. Vale a pena ser fiel. Fique de pé agora, nós vamos orar. Você vai viver o reino se você viver em conformidade com as diretrizes do rei. Existem diretrizes que o rei deixou. É a palavra, o Espírito Santo que te mostra. É viver no corpo, que é a igreja. Viva essas diretrizes e você vai acessar o reino. Porque você é filho do rei. No reino dele você não vai ser um simples súdito, você é filho. Mas você precisa acessar este lugar.
Isso é sua responsabilidade. E o reino dos céus, a palavra diz que é tomado à força. Isso significa que tem um esforço a ser feito. Com preguiça, a gente não alcança esse reino. Aleluia. Feche seus olhos, nós vamos entoar uma canção. Enquanto isso, vai analisando a sua vida como filho de Deus. Se você tem acessado esse reino, se você está com algumas faltas na questão de obedecer, de permitir o Espírito Santo, e deixa o Senhor te tratar, o Espírito Santo. Aleluia. Recorre a Ele nesse momento.